E então a gente vai ver algumas coisas, né? Eu falei até com o Jason, para depois a gente voltar nesse mesmo assunto, que nós não aprofundaremos o assunto aqui, né? Por quê? Porque é uma visão geral, uma visão muito básica do inconsciente. E então a gente vai olhar o inconsciente. O nosso inconsciente é uma pequena parcela da nossa psique, somente. Por quê? Porque todo velado está no inconsciente. Nele estão todas guardadas as nossas situações, todos os nossos medos, todos os nossos complexos, tudo está lá no inconsciente. E então a representação mais básica do inconsciente é desse iceberg. Porque vocês veem que o consciente é só uma pequena parcela mesmo. Tudo que está debaixo d'água é o inconsciente. E muitas vezes ele se manifesta sem nós o querermos, né? Então vem toda aquela carga muitas vezes em cima de nós, todo esse inconsciente. E nós muitas vezes somos, entre aspas, escravos dele. E eu considero uma frasezinha que a Mirella adorava poder fazer essa colocação, que é o quartinho do despejo. Eu dizia lá que é o quartinho do despejo. Tudo que a gente não gosta, a gente joga lá. É o quartinho do despejo. E uma das coisas mais interessantes, né, era um desenho antigo do Pateta. Que o Pateta pegava muita bola e não cabia no quarto, mas ele saía empurrando. E determinado tempo, o que acontecia? Não cabia mais, aí estourava. Então, muitas vezes o inconsciente joga o consciente muitas coisas que nós queremos esconder de nós próprios. E aí a gente vai ver sobre o Carl Gustav Jung, né? Que é realmente o criador da teoria junguiana, né? E ele vai, o Carl Gustav Jung nasceu no dia 25 de julho de 1875, numa aldeia de Kestel, certo? Às margens do lago da Constância, na região nordeste da Suíça. Desde muito pequeno ele tinha várias experiências de sensações, né? E o pai dele era de família protestante, né? O pai dele era pastor e tudo. E muitas vezes ele não entendia essas questões todas que saíam dele, né? E ele, de família protestante, decide romper com aquela situação do protestantismo e vai estudar medicina. E a gente vai encontrar no início da carreira dele como psiquiatra. E Jung buscou com referências de Bohr e de Freud, né? E a gente vai encontrar um vídeo muito interessante que eu aconselho a vocês que tem no YouTube, que é justamente Freud, além da alma. E então todo o princípio da psiquiatria, da psicologia, vem ali naquele livro. Todos os complexos, né? Toda a situação da mente que ele vai analisar, né? Toda uma situação quando ele vai para a escola de Salpêtrière estudar com Charcot. E Freud começa. E Jung tem essa amizade muito grande com Freud, começa a estudar com ele, mas a questão principal de Freud era a libido. Para ele, todos os problemas, todas as situações vinham da libido, que é o desejo sexual, né? E Jung dizia que realmente tinha esse problema da libido, mas não era todo. Então tudo vinha de outras partes, né? E a gente vai ver, certo? O primeiro ponto, que é a consciência. Do lado, vocês podem ver o modelo do aparelho psíquico humano. Vocês vão notar que nós temos aí a consciência, que é o ego, o inconsciente pessoal, o self e o inconsciente coletivo. E então, quando a gente vai olhar, se vocês notarem, a maior parte quem domina é o self. O ego é só uma pequena parte,
nossa. Você pode notar que o ego é só uma pequena parte. E nosso inconsciente, pessoal? Nos conceitos junguianos, certo? A gente vai ver que a consciência não confundir com a afirmativa do livro dos Espíritos, que são totalmente diferentes. A consciência junguiana é uma palavra que vem do latim, que significa conhecer os outros, participar, inteirar. E então, quem é a consciência é uma parte da psique conhecida diretamente pelo indivíduo. Então, nós nos conhecemos. E quem faz esse traslado da nossa consciência com a sociedade é o ego, que nós devemos depois. E então, formando-se a partir do consciente, aparece no princípio da vida. Nós vamos ter os nossos conceitos, pelas ferragens da maioria das vezes aprendemos com nossos pais, os conceitos que vão nos dirigir, e justamente esses conceitos é que vão nos levar. E essa interação da consciência, ela é um ponto de orientação e percepção do mundo externo. Então nós nos percebemos através da consciência, o que é certo, o que é errado, o que não é, o que devemos fazer, o que não devemos. E então a gente vai ver essa pequena colocação. E vocês notem que o Jung vai falar muitas vezes que a gente gostaria de eliminar o ego. Né? O ego nós gostaríamos de eliminar, mas muitas vezes é impossível, porque ele vai fazer parte da nossa psique. Ele faz parte dentro de nós próprios. Exatamente isso. E então, qual é o conceito que a doutrina espírita tem de consciência? Né? O conceito de consciência é aquele amigo íntimo que nos adverte. Já o conceito junguiano é totalmente diferente. É o conceito que dá uma relação com o externo, com o ambiente externo. E nós vamos ver Joana de Ângeles, certo? No livro Triunfo Pessoal. A Joana de Ângeles ela faz abordagens sobre o consciente muito interessantes. Primeiro, ela vai abordar na vida, desafios e soluções, ela vai fazer uma abordagem do inconsciente. E ela vai voltar no 12º livro dela, que é o Triunfo Pessoal. Então, a Joana, ela gosta de fazer assim, o conteúdo didático dela é justamente assim. Ela dá um contador daqui, aí quando vai lá na frente do outro livro, ela aprofunda um contador daquela lei lá atrás. E então, para a Joana de Ângeles, ela vai dizer que a consciência é um parto muito dolorido para o inconsciente, que continua detendo expressiva parte de conteúdos psíquicos de que o ego necessita e deve assimilar, interagindo todo o patrimônio de conteúdos psíquicos existentes na realidade do discernimento além do conhecimento, dos sentimentos harmônicos com os instintos na razão bem direcionada. E então ela vai falar que é um parto muito difícil, vai causar dor, porque todo parto causa dor. E então aquela dor é um parto difícil para o ego e para o consciente, porque traz aqueles arcabouços todos. E a Joana, no descobrimento, uma descoberta interior, ela vai ressaltar uma questão muito interessante, que ela vai dizer que é preciso nós reciclarmos o nosso inconsciente. Mas como é que se recicla o inconsciente? Com novas vivências que nós temos, comportamentos que nós julgamos corretos, coisas que nós reaprendemos, porque ela vai dizer que a existência terrestre é um processo de reeducação dos nossos espíritos, né? E nós chegamos ao indivíduo que acha que é tudo, né? Que é o ego. O ego é o centro da consciência, responsável pela organização da psique consciente, mas não entende o ego.
Embora ocupe uma pequena parte da psique total, o ego desempenha a função básica de vigia da consciência. O que não é reconhecido pelo ego, seja um império, um sentimento, uma lembrança, uma percepção, não chega à consciência. Como ponto de referência da consciência, ele é sujeito a todas as nossas tentativas de ação. Então o ego tem essa função, né, de reconhecer o que nós achamos que não devemos e não faz parte da nossa consciência, o ego rejeita. O que nós achamos que não devemos colocar na nossa consciência, o ego rejeita. Então você vê que é uma pequena parcela do inconsciente. O self, que é o todo, realmente, em uma alegoria poderíamos dizer que o self é o dono de uma casa e o ego é o mordomo. E então, quando o ego ele faz uma coisa que não corresponde aos desejos do self, o self não reprova, o self não diz nada, ele pergunta simplesmente isso: e o que foi que você aprendeu? Então, a grande questão é que nós aprendemos com as experiências. E então, era um sentido mais ou menos assim: do ego, ele faz parte, traz o registro inconsciente. O que eu não gosto que apareça, as minhas deficiências, o ego rejeita. Se eu não gosto que eu sou determinada situação que me aparece, que vai me trazer vergonha, eu rejeito. Ele não deixa passar para a consciência. Então ele é o relador dos conteúdos inconscientes. O que ele não achar que não deve, ele rejeita. Mas há uma situação em que o ego não consegue pensar. Quando ele está verdadeiramente adormecido. Quando acontece esse adormecimento do ego? Quando nós, na situação, tomamos alguma coisa que nos vai além da conta, ou quando ingerimos muitos alcoólicos e ficamos naquele estado alegrinho, com todo mundo, né? Ficar naquele estado alegrinho. Então a gente fica naquele estado e o ego não fora, porque está adormecido. E os conteúdos inconscientes vazam todos para a consciência. Então é muito fácil nós dizer, muitas vezes a gente fez besteira quando estava bebendo, porque o ego está adormecido e não tem condição de revelar das nossas consciências. Então é bem interessante essa questão. E a Joana de Anjos, no Em Busca da Verdade, né, que ela vai dizer assim: o ego participa de todo o processo de individuação, como pequena parte da psique que é autoconsciente, que identifica consigo mesma, é a parte pequenina de nós que se apercebe de coisas de ocorrência, a personalidade, numa visão que seja detectada pela consciência. Então o ego é o guardião dos conteúdos inconscientes que brota para lá. O que ele acha que não deve, bota para lá. Uma vergonha que a gente passou, a gente se lembra de uma situação fechatória que a gente vai, que ocorreu com a gente e a gente vem aquela lembrança e a gente joga para fora. Porque nós achamos que não devemos passar por aqui. E então ele vai guardando um quartinho de despejo. E muitas vezes ele explode. E quando explode, vem todo aquele conteúdo. E nós temos aqui também o inconsciente pessoal. Qual é o inconsciente pessoal? O que acontece então com as experiências rejeitadas pelo ego, ou que não necessitam ficar na consciência? As experiências que não têm aceitação do ego desaparecem da psique, pois nada foi experimentado, deixa de existir. Essas experiências ficam armazenadas no que um denominou inconsciente pessoal. O que é esse inconsciente pessoal? Esse é o único que nós podemos acessar. Os demais, o inconsciente, não podemos, mas esse nós podemos acessar. Qual é a experiência do inconsciente? Do inconsciente
pessoal que nós experimentamos diariamente. Quando chupamos um limão azedo, quando você vê um limão, você se lembra do quê? Daquela sensação azeda escorre pela garganta. E então são experiências que nós vivemos que estão lá e nós podemos acessar. O ego pode acessar, a consciência pode acessar, porque faz parte de você. O inconsciente, uma lembrança feliz, uma viagem que você viajou, você não se lembra mais, mas de repente você lembra a felicidade, o sentimento que traz aquele carregado todo. E nós nos enchemos dele. E então esse é o inconsciente pessoal. É aquele que nós podemos acessar, porque faz parte das nossas lembranças atuais. E a Jana Bianchi vai dizer que o triunfo pessoal, já sabemos que o inconsciente pessoal encontra-se em um nível próximo do ego. E essa proximidade garante mesmo contar todas as atividades psíquicas que ocuparam espaço na consciência. Estabelece Jana Bianchi. Esse inconsciente individual registra e armazena informações que foram registradas ou não pela consciência. Qual sucede quando alguém está realizando uma atividade e simultaneamente outros fenômenos ocorrem à sua volta, sem que seja percebido pela consciência. Nesse ponto, a proposta da psicologia espírita equivale apresentada por Jung, chamando a atenção, no entanto, que os conteúdos que formam o consciente pessoal da atual encarnação formarão o inconsciente coletivo de uma próxima encarnação. Então, todo o arcabouço nosso hoje, que faz parte do nosso inconsciente individual ou pessoal, que nós lembramos nossos gostos, nossas atividades, tudo isso, quando encarnarmos de novo, ele fará parte. Será construído um novo ego, uma nova colocação, uma nova consciência. E ali, naquele instante, farão parte do inconsciente coletivo, porque se trata de reencarnações, se trata de lembranças cansadas. E nós chegamos ao inconsciente coletivo. Diferentemente do inconsciente pessoal, os conteúdos dependem da experiência pessoal, ou seja, conteúdos do inconsciente coletivo jamais foram conscientes no período da vida do indivíduo. Ele é um reservatório latente denominadas imagens primordiais. E então está ali as imagens primordiais. As imagens são predisposições ou potencialidades para experimentar e responder ao mundo, tal como os antepassados. Cite um. O inconsciente coletivo contém toda a herança espiritual da evolução da humanidade, nascida novamente na estrutura espiritual de cada indivíduo. Então, esse inconsciente coletivo faz parte de todas as nossas experiências, toda experiência individual, que é um todo, um coletivo. E a Joana Bianchi vai falar que esse inconsciente coletivo que Jung percebia como herança da humanidade, a psicologia espírita reconhece como as experiências vivenciadas de cada indivíduo no reencarnacionistas, nas quais transitou por diversas fases do desenvolvimento antropsopsicológico desse mesmo. Então, esse inconsciente coletivo são as nossas romagens de experiências. Tudo que nós vivenciamos está lá dentro, certo? Tudo está lá. E nós terminamos, a nossa apresentação justamente com essa frase de Jung, que é uma coisa muito básica. O Jung ele tem essa frase que eu acho muito interessante quando ele vai dizer: o homem tem que lutar com o problema do sofrimento, o oriental quer levar-se do sofrimento, expulsando, o ocidental procura suprimi-lo com remédios.
sofrimento precisa ser superado. E o único meio de superar é suportando, aprendendo somente com Ele, o Cristo crucificado. Essa frase foi proferida por Carl Gustav Jung em Princeton, na universidade, em 1973. E então nós vamos ver que tudo nos leva às encarnações passadas. Todo esse processo de aprendizado que nós vivenciamos e iremos vivenciar depois, há oportunidade de aprendizado que nunca cessa. A vida é uma só. Nós estamos aqui nesses momentos vivenciando uma experiência que fará parte do nosso inconsciente coletivo. E seremos mais na frente várias encarnações. E então, muitas pessoas pegam conhecimentos que vos servirá no próximo. E então, Allan Kardec deixa muito interessante, Allan Kardec vai colocar muito interessante a questão das ideias inatas, que ele vai chamar de ideias inatas. Aquelas pessoas que têm ideias de outras encarnações, meninos prodígios, fulano que toca de ouvido determinados instrumentos sem nunca ter aprendido, sem nunca ter ido para a escola. E então são todos esses arcabouços que estão dentro do consciente coletivo, que fazem parte da nossa jornada, fazem parte de todo o nosso arcabouço. Lições que nós aprendemos a duras penas. Que Jesus nos abençoe e nos dê sua paz.